Não basta ter carteira de motorista e saber dirigir para se tornar um motorista ou uma motorista de aplicativo. É necessário outras habilidades. Então, para quem não conhece, eu sou Carla Fioravante, motorista também de aplicativo, dentre outras coisas. E eu tenho uma série neste canal, que está no início, onde eu falo sobre a minha experiência como motorista de aplicativo, e é uma boa série principalmente para as mulheres que querem começar a dirigir, porque eu vou dar várias dicas aqui e contar a minha experiência durante esses 5 anos que eu dirijo carro de aplicativo. Então vem comigo, se você não me segue, já clica aí para me seguir se você gosta desse conteúdo. Se você gostar do vídeo, dá um like aí para outras pessoas poderem assisti-lo também e compartilha com aquela amiga que tem medo de dirigir, que tem vontade, mas falta aquele empurrãozinho. Bom, vamos lá. Então, antes de eu falar, eu vou contar como é que eu comecei, como é que é a escolha do carro, mas antes disso, eu quero dizer o que é necessário para ser um motorista de aplicativo. Então, quando você decidir dirigir aplicativo, uma das primeiras coisas que você precisa fazer, além, é óbvio, da escolha do carro, mas de repente até antes mesmo disso, é regularizar a sua situação na sua habilitação. O motorista que dirige de forma profissional, ele precisa ter uma sigla na habilitação, que é a remuneração que dirige de forma remuneratória, né? É EAR. Vem lá, essa siglazinha significa que você pode dirigir de forma profissional, né? E todos os motoristas profissionais precisam ter isso na carteira. Isso aí te leva a ter que fazer exames periódicos, por exemplo, aquele exame que a gente faz quando vai tirar a carteira, de psicotécnico. Então, quem tem essa sigla, né, quem dirige profissionalmente, não faz só quando tira a carteira. Precisa fazer de forma periódica toda vez que vai renovar. Então, se você quer dirigir carro de aplicativo e você ainda não tem esse plus na sua carteira, a primeira coisa que você tem que fazer é pagar o Duda, entrar no Detran e agendar para colocar isso aí na sua carteira de habilitação. E aí você vai fazer exame de vista, vai fazer essa prova, que é uma espécie de psicotécnico, e você vai vir na sua carteira essa sigla. A partir de então, você poderá dirigir de forma profissional, né? A Uber, a 99, qualquer aplicativo de transporte vai exigir a sua carteira de habilitação com essa sigla. Não adianta você se inscrever na Uber e mandar a sua carteira, se não tiver essa sigla, ela não vai aprovar, ok? Ou qualquer outro aplicativo de transporte. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é regularizar a sua situação enquanto motorista profissional junto ao órgão aí de trânsito da sua cidade, do seu estado, aqui no Rio de Janeiro, Detran, né? Ok? Feito isso, você já está com uma das habilidades, que é dirigir e dirigir profissionalmente. Ok, mas isso não é suficiente. Então agora eu vou contar para você aqui o que é necessário, quais as outras habilidades e tarefas que são exigidas de nós enquanto dirigimos. Porque assim, o nosso trabalho não começa quando eu estou indo quando eu ligo o aplicativo e vou pegar um passageiro. Não. O meu trabalho começa antes. O meu trabalho começa com o cuidado com o meu objeto, né, o meu instrumento de trabalho, que é o meu carro. Então, a pessoa que dirige profissionalmente, ela precisa manter o seu veículo limpo, em boas condições de uso. Lembre-se, o seu carro não pode estar de qualquer jeito, tá? O seu carro tem que ser limpo, ele tem que estar com os itens de segurança ok.
e ele tem que estar em ótimo estado para você poder dirigir tranquilamente e ir para onde você precisar ir. Lembre-se que você está carregando pessoas que você não conhece dentro do carro, e isso é de uma grande responsabilidade. Então, a primeira coisa que a gente faz antes de ligar o aplicativo é conferir o carro. Então, hoje, ó, já levantei, confiro se o carro está limpo dentro. Obviamente, nunca está de manhã, né? Eu tenho que limpar. Então, eu limpo o meu carro, abro o capô, verifico se o aditivo está ok, no nível certo, se o óleo do carro está no nível certo e se os pneus do carro estão ok, calibrados lá no ponto bom para trabalhar. Todas essas coisas são tarefas que o motorista tem que fazer diariamente, tá? Obviamente que além de eu limpar o meu carro diariamente e várias vezes ao dia, tá? Eu não limpo só antes de sair. Eu limpo o carro antes de sair, começa a rodar. A cada passageiro que desce, eu dou uma olhada para trás para ver se não tem algo sujo, porque tem passageiro que entra com o pé muito sujo. Eu rodo aqui em Nova Iguaçu, então aqui tem localidades que não tem nem rua asfaltada, igual agora. Eu peguei um pai e um filho numa localidade aqui que é próxima à Serra do Vulcão. Então lá tem grama, tem mato, então eles deixaram o carro cheio de grama. Então, esse tipo de coisa você precisa vistoriar o tempo todo. Então, o passageiro desceu, eu olho para trás, ver se ele não sujou o carro, se não tem nada molhado, se não tem nada sujo, dá aquela olhada rápida, né? Claro que nem sempre, tem dia que é uma correria danada, existem coisas que passam despercebidas. Mas é necessário fazer essa correção de limpeza durante todo o dia. Porque a pior coisa que tem, eu enquanto usuária, a pior coisa que tem é eu pedir um Uber, abrir a porta traseira e o carro está cheio de areia. Isso me dá um nervoso. Claro, gente, que eu sei que isso não é culpa do motorista, né? Eu sou motorista, então eu sei que é um corre-corre danado. Mas no que a gente puder evitar esse tipo de coisa, é ótimo, tá? Porque nós somos avaliados pelos passageiros. Não se esqueçam disso, eu vou falar disso em um outro vídeo. Então, a limpeza. A limpeza do carro é uma das coisas mais importantes, além do que a parte de manutenção, é claro. E aí, quando eu falo de mulher, para homem, como eu já disse no vídeo anterior, isso aqui é um ambiente masculino, né? É uma profissão que é naturalmente masculina, assim, naturalmente não, mas que socialmente foi incutida aos homens. Então, os homens, eles são educados para entender de carro, eles são educados, mais educados do que a gente. Mulher, nem todas têm esse cuidado de se preocupar ou de gostar de carro. Só que se você for motorista de aplicativo, você vai ter que ter uma educação básica de mecânica, um conhecimento básico, desculpa, de mecânica. Você vai precisar saber todos aqueles emojizinhos que aparecem no painel, o que significa. Você vai precisar saber lá no motor onde é que fica o óleo, onde é que fica o aditivo, onde é que fica a água do esguicho, que é uma água que você tem que colocar quase que diariamente. Então, coisas básicas do carro, de mecânica, você precisa saber, tá? Se o seu macaco, né, se o seu step está em boas condições, se o seu macaco está em boas condições, se você tem a chave para tirar a roda caso o seu pneu fure. Bom, eu sei trocar pneu, mas eu digo a você, eu nunca troquei pneu, nunca precisei. A gente geralmente encontra ajuda nesses casos, mas é bom saber, né? É importante, muito importante. Todo mundo que dirige tem que saber trocar pneu. Embora a gente saiba que quem não sabe, a gente geralmente encontra ajuda, mas o correto é saber trocar. Então, se você quer dirigir carro de aplicativo, tenha ciência disso. Você precisa saber, pelo menos, limpar o carro de uma maneira básica. Eu coloco o meu carro toda semana para dar geral no Lava Jato, uma vez por semana. E existem também essas duchas de posto de gasolina que quebram o maior galho. Então, uma vez por semana eu boto o meu carro para dar geral, mas não é suficiente, tá? Porque, ó, nessa época de inverno o carro fica muito empoeirado, meu carro é preto. Então,
2, às vezes a 3 vezes por semana, 2 vezes em média, eu tenho que passar nessa ducha. E 2 vezes assim, empurrando com a barriga, tá? Deixando ele um pouco empoeirar, porque senão também não há dinheiro que aguente, que a gente tenha para ficar lavando o carro. E faço a limpeza diária nele, eu mesmo faço. E 1 vez por semana eu boto no lava-jato. Isso é uma coisa, manter o carro limpo. Outra é ter esse conhecimento de mecânica, que depois eu vou fazer um vídeo explicando um pouco mais sobre isso, tá? Você precisa ler o manual do carro, entender um pouco de mecânica para que você não fique muito na mão de mecânico quando o carro der um problema, para que você tenha uma noção quando o carro der problema do que você tem que fazer, porque você vai passar a rodar muitos quilômetros por dia. Então, o carro que você trabalha não é o mesmo uso do carro que você usa na sua família. Ele vai ter mais desgaste, ele está mais suscetível de apresentar problemas. Então, é importante que você conheça o seu veículo, tá? Uma outra habilidade que a gente precisa ter, a gente precisa saber lidar com o público. Você precisa ter empatia, ser simpático, afinal, os seus passageiros são seus clientes, ou clientes do aplicativo, na verdade, não seus, mas você tem que tratá-los bem, ok? Então, a gente precisa ser solícito, dar bom dia, boa tarde, boa noite, precisa de alguma coisa. Você não precisa ficar conversando com o passageiro, ok? Você não precisa ser simpático, mas tem que ser educado, vamos dizer assim. Ok? Responder as perguntas caso o passageiro dê uma pergunta dentro do trajeto, tá? Você não é obrigado a falar de você, nem da sua família, nem onde você mora. Nem é bom falar, porque você está conversando com estranhos, só se você se sentir segura. Mas é importante que você responda perguntas, se essas perguntas têm a ver com o trajeto ou com dúvidas que ele tem sobre o trajeto que nós estamos fazendo. Porque você ali foi contratado para fazer um trajeto com o passageiro. Então, você tem que ter educação dentro do possível, dentro das coisas que acontecem ali. Você precisa ser diplomático, porque vão acontecer várias coisas que você nem imagina e conflitos que muitas vezes você vai ter que ter equilíbrio, vai ter que ser emocionalmente equilibrado, ter paciência e saber conversar, dialogar para poder resolver. Então você precisa ter essa habilidade de diluir conflitos, de saber falar, dialogar com a pessoa, né? Sendo educado. Muitas vezes a gente precisa ser firme, ser seco, mas sempre educado e seguindo as regras do aplicativo que você está dirigindo, tá? Então, todas essas habilidades a gente precisa ter. Lembrando que a gente precisa ter paciência com o trânsito, com os outros motoristas também. Você não pode ficar xingando ou se comportando como você se comporta quando está sozinho. Quando você está com o passageiro, você tem que, te xingar lá fora, você engole. Você está com pessoas, são seus clientes, você ali é profissional. Então, você precisa engolir um monte de sapo dos outros motoristas enquanto você está dirigindo profissionalmente. Não, você não pode se comportar da maneira como você se comporta quando está dirigindo sozinho ou com a sua família, que te xingarem, você responde. Você precisa saber controlar isso, tá? Bem, gente, hoje eu vou ficar por aqui, tá? Essas são uma das habilidades, acho que eu descrevi quase todas, que a gente precisa, principais pelo menos, para que a gente seja um motorista de aplicativo razoável para bom, tá? Que a gente precisa desenvolver. Eu sei que se você quer realmente dirigir carro de aplicativo e precisa, você vai tirar isso de letra, tá? Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau.